Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. E o nosso Café com Política de hoje é ao vivo. A gente conversa com o vereador eleito de Belo Horizonte, Uner Augusto, do PL. Tudo bem, vereador? Tudo bem. Bom dia, Adriana. Bom dia, ouvintes da Rádio FM O Tempo. Prazer estar aqui de volta. A gente estava conversando com o vereador, conversando com ele, né? Falando, eu pensei que o senhor estava viajando, já comemorando o Ano Novo. Mas ele falou assim, não, estou aqui para emendar já tudo. Já vou tomar posse, já emenda com trabalho. Não é isso, vereador? Sim, com certeza. Essa é a nossa vontade. Inclusive, quem quiser nos visitar no gabinete em janeiro, pode nos procurar na Câmara, porque essa é a nossa vontade. Então, vereador, vamos lá. O senhor foi eleito com 13 mil votos, 401. O senhor faz questão, né, de reforçar esses 401 também, porque cada voto é muito importante, né? E o terceiro mais votado do partido, o nono mais votado da cidade. O que representa essa votação e o que o seu eleitor pode esperar do senhor nesse mandato? Para nós representa uma grande alegria, uma grande honra, um dever que nós vamos ter que corresponder, né, a essa grande expectativa que o eleitor tem em cima da nossa candidatura. O nosso lema, na verdade foram dois lemas, né? Uner por justiça, uner outra vez. Por conta de tudo que aconteceu em 2023, nós voltamos por justiça e eu acho que o eleitor percebeu isso, ele se convenceu de que de fato nós merecíamos esse mandato. E também na graça e na raça, né? Na graça de Deus e na raça do trabalho duro. Então foram muitas pessoas que rezaram por nós, muitas pessoas que se comprometeram a trabalhar voluntariamente para a nossa campanha. Então eu brinco que eu não tive apenas eleitores, eu tive muitos cabos eleitorais, né? Centenas de cabos eleitorais na cidade que efetivamente trabalharam e buscaram o voto. Eu acho que esse foi o grande diferencial da minha campanha. Fora o trabalho duro, né? A raça que nós demos, com relativamente pouco recurso para fazer campanha, nós tivemos essa votação muito expressiva. Em 2023, já que o senhor citou, o senhor estava no PRTB, né, junto com o Nicolas Ferreira. Perfeito. E o senhor assumiu, né, como suplente do Nicolas. Exato. Nicolas foi para a Câmara Federal e o senhor assumiu no lugar do Nicolas. E o senhor fala muito em perseguição. Por quê? O que aconteceu? O TSE entendeu que o partido, naquela época, né, havia fraudado a cota de gênero na eleição de 2020. E aí houve essa perda de mandato. O senhor teve que deixar a Câmara, deixar o mandato. O senhor fala em perseguição. O senhor continua achando que foi perseguição? Foi uma perseguição do partido opositor, do PSOL. Não falo que foi uma perseguição da justiça, né? Foi uma perseguição porque eles ajuizaram essa ação apenas contra o nosso partido, PRTB, porque o mandatário era o Nicolas Ferreira, né? Outros partidos também tiveram o mesmo problema, né? Mulheres com baixa votação, só que o pessoal não foi atrás desses outros partidos, né? Inclusive o próprio partido da pessoa de Duda Salabert teve mulheres que tiveram baixíssima votação e o pessoal não foi atrás da cassação da chapa do PDT na época, né? Então a isso eu atribuo sim uma perseguição. E de fato foi uma inovação jurídica, né? Todo mundo no meio jurídico ficou surpreso com essa decisão, né? Isso inaugurou um novo entendimento tanto no STF quanto no TSE e a partir do nosso caso vários outros vereadores, né, e deputados também perderam seus mandatos. Então eu coloco a cassação, né, a perseguição nesse contexto. Mas agora nós estamos de volta. É isso. E foi frustrante para o senhor, porque o senhor chegou a protocolar, inclusive, aquele pacotão Provida. Sim. E eu queria saber também de que forma que esses projetos que foram naquele período que o senhor esteve na Câmara, de que forma esses projetos vão ser recuperados, retrabalhados, né? O que o senhor pretende colocar em prática? Sim. Adriana, é frustrante porque você não se prepara para isso, né? Tanto eu como o vereador quanto a equipe não esperamos isso, né? Mas enquanto em relação ao pacotão Provida, pode ter certeza que nós vamos retomar sim. Nós já fizemos um garimpo, né, de todos os nossos projetos de lei e vamos voltar com o nosso pacotão Provida 2.0. Eram 5, agora nós aprovamos um em 2023. Não sei se eu vou voltar com um ou outro, acho que vão ser 4 ou 5 novamente. E projetos que privilegiam quais assuntos?
O nosso objetivo é fazer de Belo Horizonte a cidade mais pró-vida do Brasil, no sentido de BH respeitar o direito da vida do bebê que está no ventre materno, né? De respeitar a dignidade daquela pessoa. Então são projetos que privilegiam tanto a saúde da mulher quanto a vida que está dentro do ventre dela. Basicamente, nós temos projetos que tentam fazer com que o aborto seja, as práticas abortivas sejam comunicadas às pessoas que são submetidas a esse procedimento sem noção das consequências disso. Por exemplo, um dos nossos projetos, ele mostra de forma gráfica e com texto quais são os procedimentos abortivos realizados numa mulher, né? Isso para ser pregado, né, como cartazes nos equipamentos públicos de saúde da cidade. O outro projeto de lei que nós chegamos a conversar em 2023, que viabiliza a mulher que está em vias de realizar um procedimento abortivo, ela receber um tratamento equiparado a uma gravidez de risco, para que ela tenha acesso a mais ultrassons e possa ouvir o batimento cardíaco do bebê. Enfim, são alguns projetos de lei que eu acho que nós vamos ter mais oportunidades para conversar a respeito, e se Deus quiser, dessa vez nós vamos aprová-los todos. Conversar a respeito, diálogo é fundamental, principalmente em questões tão polêmicas como as citadas pelo senhor. Sim, eu não gostaria que fossem polêmicas, porque o respeito à vida, como já está na Constituição, deveria ser algo que todos nós reconhecêssemos de forma muito evidente. Inclusive, dentro dos direitos fundamentais previstos no artigo 5º caput da Constituição, o direito à vida vem antes de todos os outros, né? Eu vejo isso como algo emblemático. A vida vem antes da liberdade, da própria segurança e por aí vai. Mas como é próprio da democracia, acaba que a gente tem polêmicas, né? E aí eu queria perguntar para o senhor exatamente isso. Vamos ter diálogo em relação a esses assuntos. A gente sabe da atuação dos parlamentares, principalmente do PL, né, que são muito efusivos no que pensam, né, e que defendem as pautas com as quais trabalham. A gente pode esperar embates, a gente pode esperar conversas, a gente pode esperar diálogo. Pode esperar conversa e diálogo, com certeza. O que eu tenho repetido é que conversa sempre, brigar se necessário, né? Brigar por valores, por princípios, por aquilo que nós acreditamos é o que espera o nosso eleitor e é o que fez com que nós chegássemos até a Câmara Municipal. Agora, sem diálogo, sem criação de maioria, não existe democracia, né? Tudo no parlamento passa pela criação de maiorias, e você só consegue criar uma maioria se você está disposto a ouvir e está disposto a conversar com as pessoas e tentar entender um pouco o lado dos outros. Por falar em maioria, o PL conseguiu eleger 7, né? 6 vereadores. Tem uma bancada bem com uma boa substância lá, com uma bem forte, né, na Câmara. Pretende dar trabalho para o prefeito, Flávio Noman? Esse não é o nosso objetivo, né? Quer dizer, se dar trabalho significa fazer com que o prefeito, a prefeitura trabalhem para a cidade, com certeza esse é o nosso objetivo. Fazer com que a prefeitura trabalhe, não só a prefeitura, mas a Câmara, com sua independência e tudo mais. Agora, fazer oposição burra, né? Esse dar trabalho no sentido metafórico, né? De provocar o prefeito para que ele não consiga governar, não, isso... Eu não vejo isso em nenhum dos vereadores do PL. A bancada do PL está se articulando exatamente para fazer uma oposição mais inteligente, mais de fiscalização, mais nesse sentido? Sim, exatamente. Nós queremos fiscalizar a prefeitura, por isso também devemos batalhar pela independência da Câmara, e aí já envolve a eleição da mesa diretora, né? E ao mesmo tempo permitir que o serviço público que deve ser prestado pela prefeitura, pelo poder público, seja efetivamente prestado ao cidadão, né? E essa independência na Câmara, ela estaria vinculada à eleição do vereador Juliano Lopes? Sempre, quer dizer, também a eleição do vereador Juliano Lopes, haja vista que ele não é o candidato da prefeitura, né? A prefeitura que lançou um candidato na véspera do Natal, né, dia 24 de dezembro, pegando a gente um pouco de surpresa, porque até então o discurso que havia era de que não seria lançado nenhum candidato pela prefeitura, né, não haveria nenhum movimento nesse sentido. Então, hoje sim, o candidato que garantiria a independência da Câmara, né,
é, na minha visão e dos vereadores do PL, o nome do Juliano Lopes. Hoje, inclusive, a gente tem uma reportagem no Tempo de que o prefeito tem, né, se articulado junto com o Bruno Miranda na tentativa de virar votos. Né? Uhum. A gente teve uma foto emblemática, inclusive, né, do Juliano Lopes com vários outros vereadores. O senhor, inclusive, estava presente na foto, demonstrando o apoio à eleição do Juliano Lopes. O senhor acha que o prefeito vai conseguir virar mais votos? A presença do Bruno Miranda, de certa forma, ameaça a eleição do Juliano? Acho que vale a pena a gente fazer um histórico de tudo que aconteceu para poder te responder, Adriana. O primeiro turno das eleições terminou no dia 6 de outubro. Né? Ali nós ficamos sabendo quais foram os vereadores eleitos. Ali, naquele momento, iniciou-se uma conversa a respeito da eleição da presidência, da mesa diretora da Câmara. Né? Alguns nomes foram surgindo, nomes ligados a outros grupos, né? ao próprio vereador Gabriel Azevedo e tudo mais. Esses nomes não vingaram, eles não se manifestaram publicamente. Houve conversas internas, mas o único que colocou a sua candidatura e de fato conseguiu criar uma maioria foi o nome do Juliano Lopes. Né? Se você procurar nos jornais, infelizmente nenhum outro vereador conseguiu alavancar a sua candidatura. Vamos lá. Essa conversa, ela foi até o fim do segundo turno, se eu não me engano, no dia 27 de outubro. Logo no dia 28, o Juliano, ele tinha sido o único vereador que conseguiu conversar com todos os outros e viabilizar uma candidatura. Tanto é que no dia 28 de outubro, um dia depois da eleição do prefeito, nós gravamos esse vídeo em apoio a ele. Ali nós já tínhamos um grupo com votos necessários para elegê-lo, por mérito do Juliano e do grupo dele, né? Inclusive, nesse ínterim, ou seja, entre primeiro e segundo turnos, o próprio candidato Bruno Miranda era um dos que havia falado que apoiaria o Juliano. Outros vereadores também gostam muito do nome do Juliano, porque o Juliano, ele é uma pessoa que consegue dialogar bem com todas as pessoas. Mas por que eu estou fazendo esse recorte? Logo depois da eleição do prefeito, no dia 27 de outubro, no dia 6 o prefeito nos chamou para um café lá na prefeitura. E naquela oportunidade, ele reafirmou que ele não tinha interesse em participar das eleições, que ele não colocaria a máquina da prefeitura, né, a todo vapor para fazer a cadeira de presidência que ele quisesse. Né? E é engraçado que nesse dia 6 de outubro também, foi a única oportunidade que eu tive de conversar com o prefeito. Ele iniciou esse café dizendo: saiu uma matéria agora nos jornais dizendo que nós não queremos o PL na mesa diretora. Isso não existe, eu não falei isso, não autorizei ninguém a falar no meu nome, eu não quero me envolver na eleição da Câmara, isso é uma decisão de vocês. Ele repetiu. E veio dizendo isso ao longo dessas semanas todas, até que ele foi lamentavelmente internado, né, no hospital. Mas por que eu digo isso? Porque nessa oportunidade eu também tive eu conversei com o prefeito e falei: prefeito, que bom ouvir isso do senhor, porque nem nós queremos fazer essa oposição para persegui-lo, e nós queremos apenas garantir que a independência da Câmara, né, que passa pela eleição da mesa, uma decisão interna corporis. Eu, por exemplo, não opinei em nada no secretariado do governo. Né? O prefeito não consulta a gente para escolher os seus secretários. Da mesma forma, a eleição da Câmara, a nossa mesa diretora, quem vai nos presidir, quem vai conduzir o trabalho da Câmara, é uma decisão que envolve a própria Câmara Municipal. Sempre foi assim e sempre me parece que deve ser. Mas por que eu faço esse recorte todo? Porque o jogo mudou a partir da internação do prefeito. Né? O único posicionamento público que nós temos do prefeito Fouad é de que ele não vai se envolver. Nos últimos dias, ou o prefeito mudou de ideia, ou tudo que tem sido veiculado, tem sido, né, comunicado pela imprensa, é um voo solo do então vice-prefeito Álvaro Damião, que faz as articulações agora na cadeira de secretário do governo, tentando viabilizar o nome do Bruno Miranda. Mas, repito, não houve nenhuma declaração do prefeito Fouad que desmentisse aquele compromisso que ele assumiu lá atrás. Né? Em relação ao Álvaro Damião, o senhor acredita que pode ter um diálogo mais
mais produtivo com a prefeitura, visto que o Álvaro já foi vereador, né, já tem essa experiência parlamentar? O que vocês esperam dele? Eu espero que sim. Eu acho que é uma pessoa que passou pela Câmara Municipal, tem muito a acrescentar na prefeitura e pode viabilizar, sim. Acho que ele é um bom nome para a Secretaria de Governo, como ele está hoje, né? E sendo secretário de Governo também, ele seria um bom prefeito que nos escutaria e tudo mais. Mas o que está acontecendo agora na eleição da mesa também me parece algo até certo ponto negativo, porque o que nós temos visto atualmente, né, eu sei de informações que eu recebi até semana passada, né, tem havido uma verdadeira, como é que eu posso dizer assim, maluquice com as secretarias que estão sendo oferecidas a vereadores para vincular o voto no candidato da prefeitura. Sei, por exemplo, que eles procuraram alguns deputados que presidem partidos aqui em Belo Horizonte e são presidentes estaduais e ofereceram secretarias muito importantes para a cidade, regionais e tudo mais, né? A um vereador, por exemplo, da causa animal, chegaram a oferecer a Secretaria do Meio Ambiente com porteira fechada e 2 hospitais veterinários, né? Depois vocês procurem, né? Então, assim, isso nunca aconteceu na história da eleição da mesa, né? Tem havido um movimento, assim, de verdadeiro, assim, descaso com o bem público, na minha visão. Porque não é papel da prefeitura ficar loteando cargos para vincular uma eleição da presidência da Câmara, que é um poder independente, que deve caminhar, sim, em harmonia, mas garantindo a sua independência, a sua autonomia, né? O PL deve estar na mesa diretora, caso o Juliano seja eleito? Isso tem sido conversado, ainda não é importante que o PL esteja? Eu acredito que sim, então, todo mundo quer estar na mesa diretora, né? O PL hoje é a maior bancada da Câmara, né? Nós temos 6 vereadores e é claro que temos interesse de compor a mesa diretora. Mas isso nós só vamos ficar sabendo na hora do registro da chapa mesmo, né? Conforme as coisas avançarem. Pelo que a gente está vendo, descansar que nada, né, vereador? As articulações estão a todo vapor também. Sim, sim. Queria falar um pouco também dessa questão das pautas e voltar um pouco. A gente falou sobre o projeto, né, aquele pacotão Provida, mas o senhor também, durante toda a campanha, falou muito sobre saneamento básico, que o senhor atuaria em prol do saneamento, principalmente nas regiões mais vulneráveis de vilas e favelas. Como que o senhor pretende viabilizar tudo isso, né? E tem alguma região prioritária? Então, eu não tenho nenhuma região prioritária. Eu quero resolver o problema daqueles que mais precisam na nossa cidade. A questão do saneamento básico é algo que toca muito fundo, eu acho, no coração de todo cidadão, porque quando você visita uma vila e favela e vê que falta o básico, o saneamento, você começa a acreditar que todas as outras discussões que envolvem o debate político são periféricas diante daquela situação que é premente, né? Saneamento básico passa por saúde, passa por segurança, passa por urbanismo, um urbanismo, envolve todos os outros assuntos, né? Até mesmo educação, se for pensar. Então, eu tenho esse compromisso, sim, de conseguir viabilizar, pelo menos, que Belo Horizonte seja uma cidade que invista pelo menos a média do que os outros municípios investem em saneamento básico por pessoa. Belo Horizonte hoje investe menos em saneamento básico per capita do que a média nacional. Isso, para mim, é uma coisa que não deve acontecer, haja vista que a gente tem quase 200 mil habitantes em Belo Horizonte sem acesso ao saneamento básico. Lá em 2023, quando eu ainda era vereador, eu iniciei uma série no Instagram chamada BH Exilada. Nós ouvimos o cidadão reclamar de vários problemas estruturais, e nós elegemos alguns para lutar para que, pelo menos pontualmente, a gente resolvesse um dos problemas. E saneamento básico é, na minha visão, o mais importante, aquele que, assim, eu vou ficar feliz se eu terminar os 4 anos e conseguir ajudar. Como? Com diálogo. Com diálogo especialmente com a prefeitura, porque nós sabemos que o vereador, ele não administra o orçamento, o vereador não realiza obras, mas o vereador, ele, além de fiscalizar e legislar, ele representa. Então, ser a voz dessas pessoas junto à prefeitura, para a gente conseguir viabilizar reformas estruturais, né, focadas no saneamento básico, é um dos compromissos que eu assumi.
Mas eu lembrava de uma resposta aqui, complementando a pergunta anterior. Você terminou perguntando se é possível o outro lado virar votos e mudar a eleição, né? Acho que essa pergunta é muito importante. O vice-prefeito Álvaro Damião disse dias atrás que ele já tinha os votos necessários para vencer as eleições. Aí, um dia depois, houve a vereadora Janaína Cardoso que manifestou o voto no Juliano Lopes. Poucas horas atrás, né, digo ontem à noite, quando eu estava vendo as últimas notícias do dia, disse que tinha 20 votos, o que não garante a eleição, né? O Bruno disse que tinha 20 votos. Então acho que ele tem que decidir. Ele até agora não falou quais eram os nomes que ele tinha para apresentar, né? Acho que podia mostrar quais são os vereadores que apoiam o Bruno hoje para ver se tem a maioria. Eu acho que ele não tem. E ontem, inclusive, apesar de não ter saído nos portais de notícia, aconteceu um fato curioso. O Álvaro Damião ele publicou isso nos stories dele no Instagram. Ele foi à casa da vereadora Loide Gonçalves, se encontrou com a Loide e com o Cleiton Xavier, também vereador. E ele filmou a mesa em que eles lancharam, que eles comeram. Na mesa estava a lista dos votos com os nomes dos vereadores que o Álvaro está carregando, né? Ele fez 2 colunas, uma à esquerda, outra à direita. À esquerda tem os nomes dos vereadores que supostamente o apoiam, quer dizer, apoiam o Bruno Miranda para a presidência da Câmara. Moral da história, dentre os nomes havia o nome do Hudson Paixão, vereador do Solidariedade, escrito errado inclusive, com M no final. O Hudson, assim que ele viu o nome dele na lista, ele gravou um novo vídeo em apoio ao Juliano Lopes, dizendo que ele tem palavra, que ele assumiu e tudo mais, e que o nome dele estava errado inclusive, que é com N no final, não com M. Então essa lista, né, com os nomes que o Bruno Miranda e o Álvaro têm divulgado, que eles têm maioria, eu acho que ela está um pouco capenga. Eu sugeriria que eles, né, dissessem quais são os vereadores que o apoiam, e se ele já tem maioria, por que ele não faz como nós fizemos? Grava um vídeo com todos os vereadores que apoiam o Bruno Miranda para ver se realmente tem maioria. Todos os vereadores que gravaram aquele vídeo no dia 28 de outubro, apenas um vereador, Lucas Ganem, que, entre aspas, mudou de lado, né? Deixou de apoiar o Juliano para apoiar o Bruno Miranda. Eu acho emblemático, assim, o Lucas Ganem é uma figura nova na política municipal. O branco está incomunicável, né? Ninguém sabe. Tem a informação de que o branco agora apoia o Bruno. De interlocutores da prefeitura, né? Ninguém sabe também. E não houve manifestação do próprio Edmar Branco, diferente do Lucas Ganem, que gravou um vídeo, né? O Branco não se manifestou publicamente a respeito. Então eu não cravaria também. Tendo visto que a lista trouxe o nome do Hudson, né, de forma mentirosa, eu não duvido que o nome do Edmar Branco tenha sido veiculado na imprensa também de uma forma um pouco apressada. Mas voltando lá no Lucas Ganem, né, que foi, entre aspas, o único que mudou de lado. Uma figura nova no cenário municipal, né, no cenário político, ninguém o conhece, foi uma relativa surpresa para todos nós, e pelo que eu também soube a partir da imprensa, é um candidato que tem uma família com vários deputados em estados diversos do país, é um vereador da causa animal e que não mora em Belo Horizonte. Então ele não teve que pedir voto para o vizinho, né, não teve que dar a cara dele no bairro em que ele mora, para falar, olha, me comprometo com isso, aquilo, né? Todos os outros 40 vereadores tiveram que dar a cara a tapa, né? Tiveram que ir lá ganhar o voto, como eu digo, na unha, né? Na raça. Para um vereador como o Lucas Ganem mudar o voto, que não tem tanto esse vínculo próximo com o eleitor, ele não tem vizinho, ele não mora na cidade, eu acho que é mais fácil. Agora, para os outros vereadores que se comprometeram, né? Pensando agora nos vereadores, que gravaram um vídeo com o Juliano, né, que já manifestaram publicamente o apoio, eles mudarem o voto nesse momento, na minha visão, é uma mensagem que você passa para o seu eleitor muito ruim. A primeira coisa que passa na cabeça do eleitor no momento desse é o que fez ele mudar, né? O que ele está ganhando agora que era diferente de anteriormente para que ele mudasse, né? Você passa a imagem de que você é um vendido, né? Então todos os outros vereadores que gravaram o vídeo para o Juliano, eu acho que muito dificilmente eles vão fazer isso. É a primeira votação dos vereadores,
né? Se você logo na primeira votação, já entre aspas, bandeia para o outro lado, né? Fala uma coisa para o seu eleitor, se compromete publicamente, grava um vídeo para depois mudar, eu não sei se o eleitor vai entender tão bem. A gente está caminhando já para o finalzinho da entrevista e passa rápido, né, vereador? Passa demais, não? Podia falar horas. Exatamente. Mas eu queria a opinião do senhor também em relação a transporte público. Eu não posso deixar de perguntar isso, porque a gente está perto aí do dia 1º. Dia 1º a gente tem o aumento da tarifa de ônibus. Sim. O senhor falou, né, sobre a importância do vereador ser a voz da sociedade, dos anseios da sociedade, da população. E o senhor, nas andanças aí de campanha, deve ter ouvido muito, né, queixas a respeito do transporte público. Opinião do senhor a respeito desse aumento? Tem como reverter esse aumento? E subsídio é a única opção ou tem outras formas? Certamente subsídio não é a única opção porque não resolveu o problema até hoje, né? Já foram concedidos 2 subsídios nos últimos anos e não resolveu o problema. Houve aumentos sucessivos, né? O grande problema que envolve o transporte público, de ônibus especialmente na nossa cidade, é o péssimo contrato que nós temos, né? Um contrato que teve duração de 20 anos, que vai ser revisto inclusive durante a nossa legislatura, né? Ele é a raiz do problema que envolve esse aumento sucessivo de passagens de transporte público e por aí vai. Então, esse contrato ele tem que ser revisto. Eu até gostei de uma declaração que o prefeito Fuad deu na campanha, que ele disse o seguinte: na hora que a gente for fazer um novo contrato, eu quero fazer várias audiências públicas. Ele chegou a se comprometer a respeito disso nas suas propostas, né, de campanha. Nós vamos fazer várias audiências na Câmara Municipal para que haja um debate real a respeito desse contrato. Eu espero poder contribuir nessas audiências públicas, né? Eu sou advogado, tenho alguma, sou especialista em direito público, então assim, eu acho que pensar bem nesse contrato, olhar experiências que funcionaram fora de Belo Horizonte, inclusive fora do Brasil, né? Pensar no maior número de empresas prestadoras desse serviço, né? Eu acho que isso tudo vai acabar contribuindo para que a gente tenha um melhor transporte público. Mas para resolver mesmo o problema da mobilidade urbana, que é o nosso grande sonho, aí passa por reformas estruturais. Eu acho que nós temos que mexer na infraestrutura da cidade. E aí é de novo cobrar da prefeitura, fiscalizar. Tem como reverter? Vocês estão pensando em entrar com alguma ação de forma a impedir esse aumento do dia 1º ou não? Não, é algo que compete à justiça. É algo que compete à justiça. Eu não acredito que seja viável fazer essa alteração, mas vamos ver, né? A justiça... Vamos para a hora do bate-pronto. Vamos sim. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. São perguntas objetivas, respostas objetivas. O senhor está treinado já, né, vereador? Mas a gente vai passar por isso. Vamos lá. Juliano Lopes, na presidência da Câmara. Melhor nome que temos hoje, um vereador que dialoga com todos e certamente é o nosso futuro presidente da Câmara Municipal. Vereador que vira voto, essa altura do campeonato é traidor? Sim, e vendido, na minha opinião. PL nessa nova legislatura. Um partido aguerrido, maior e melhor bancada da Câmara Municipal. O pacotão pró-vida. Será aprovado e teremos BH a cidade mais pró-vida do Brasil. Vereador Uner Augusto, obrigada, viu, vereador, pela participação mais uma vez aqui no Café com Política. Queria agradecê-lo, deixar as portas abertas, né, para vocês todos, vereadores da Câmara, porque aqui também é um espaço em que a gente possa, né, para discutir assuntos que diz respeito à população. Te agradeço demais por essa disponibilidade. Já preparado para a posse dia 1º, né? Sim. Adriana, eu que agradeço a oportunidade. Realmente um prazer, uma honra estar aqui conversando com você. Eu que sou ouvinte da Rádio FM O Tempo, assisto há muitos anos o Café com Política. Para mim, realmente é uma alegria tremenda estar aqui com você. Vou aproveitar para te desejar feliz ano novo, né? Estamos aí batendo na porta de 2025. Desejar a todos os colaboradores também aqui da Rádio FM O Tempo, todos os ouvintes da FM O Tempo, um feliz ano novo, muito próspero, que nós tenhamos uma Câmara independente em 2025, uma cidade muito boa para se viver. Obrigado pelos votos, viu, vereador? Feliz ano novo também, sucesso nessa nova legislatura, viu? Nossa, muito obrigado.